Graça e paz, irmãos, muito bom dia. Estamos iniciando agora mais um Conectados, mais um programa para honra e glória do nosso Deus. Hoje, sexta-feira, finalmente estamos acabando a nossa semana. Sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. Chegamos lá, né? Entre mortos e feridos, todos se salvaram. Então, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Último programa dessa semana. Deus nos abençoou com palavras, né, de vida, com palavras aí que edificaram a nossa vida durante essa semana. Vamos iniciar esse programa com alegria e orando ao nosso Pai. Essa é a nossa primeira oração. Você que nos acompanha no YouTube, essa primeira oração da manhã, e você que já está aí, né, vendo a reprise no Facebook, essa oração da noite. Vamos orar ao Pai. Deus, obrigado por mais esse dia que estamos na sua presença. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque sua forte mão está sobre nós. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos exorta, o Senhor nos fortalece. Obrigado por cada irmão que nos acompanha, que vai nos acompanhar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom, sua graça, sua misericórdia sempre está sendo derramada sobre as nossas cabeças, ó Pai. Obrigado por tudo, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, o seu Filho, o nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Agora, né, pela manhã, 6h30 da manhã, para quem está no YouTube, 21h30 quem está no Facebook. E eu quero aproveitar esse momento para mandar os abraços. Os abraços hoje vão para as crianças. Crianças da Igreja Missão Presbiteriana, Deus abençoe. Forte abraço para vocês. Crianças espalhadas pela face da terra, que Deus proteja cada uma. Inclusive, já estamos produzindo Conectadinhos, que vai ao ar aos domingos, né, 11 horas da manhã. A partir de fevereiro, nossa igreja já está engajada para esse projeto. É um projeto muito legal para as nossas crianças, que elas sejam abençoadas já na palavra. Então, aguardem aí, né? Em março começa o Conectadinhos aos domingos, 11 horas da manhã. Vão ter, quem é lá de Cumbica vai poder participar do programa ao vivo, e quem, né, está longe vai poder acompanhar pela nossa transmissão. Então vamos orar por esse projeto, porque é um projeto, né, para honra e glória do nosso Deus, visando a ensinar as nossas crianças já a andar num bom caminho. E conforme já comentei, pela manhã, 6h30 da manhã, estamos no YouTube, depois reprisamos o programa 21h30 via Facebook. Então o irmão que não conseguiu acompanhar às 6h30 da manhã, no primeiro horário, acompanhe no final do dia, mas participe do Conectados. Medite diariamente na palavra. Sem meditação na palavra e sem oração, sua fé nunca vai ser fortalecida. Então, diariamente, separe os 30 minutinhos para meditar na palavra, porque a palavra de Deus, ela é vida. Ela nos orienta, ela nos fortalece. E aproveita também e divulgue o programa para os amigos, divulgue, né, para os seus parentes, familiares, para que eles também tenham acesso a essa boa palavra, para eles também tenham essa oportunidade de seguir uma vida que alegre o coração do nosso Pai. Amém, irmãos? E neste momento vamos orar novamente. Agora nós vamos orar focado em trabalho, emprego. Temos irmãos, temos amigos, temos familiares que, né, estão passando por esse momento de crise junto com o nosso país e que não tem de onde retirar aí o seu sustento. Então, vamos orar a Deus para que Deus abra as portas e dê trabalho, dê emprego, para que pela mão aí, pelo suor das nossas mãos, nós consigamos, né, o pão de cada dia, que consigamos, né, viver dignamente. Neste momento, então, a oração especial do dia vai por aqueles que são desempregados. São tantos no Brasil, que Deus tenha misericórdia e que Deus abençoe, abrindo, né, uma forma de cada um viver dignamente. Então, onde você estiver, baixe a sua cabeça ou prepare o seu coração,
né? Eleva a sua mente e ore a Deus nesse sentido. Se você tiver alguma pessoa que você conhece que está desempregada, então, né, faça essa oração especial por ela, interceda por ela. O Pai é bom, Ele ouve a nossa oração e Ele sente alegria quando nos preocupamos com o nosso próximo. Então vamos orar a Deus. Pai, na Sua presença, colocamos agora, Senhor, esses pedidos que são recorrentes, que são essas pessoas, ó Pai, que precisam, né, de uma ajuda, precisam, Senhor, que as portas sejam abertas, ó Pai, que essas pessoas possam, né, essas pessoas que não têm as condições, né, que estão fora do mercado de trabalho, ó Pai, que elas possam ter uma oportunidade, que possam conseguir um meio, Pai, um meio saudável, um meio legal de adquirir o seu sustento, ó Pai. Que sempre, Senhor, possamos viver dignamente, tendo, Senhor, o nosso alimento, a nossa moradia, tendo, Senhor, as nossas roupas, o nosso transporte, ó Pai. Conseguimos isso, Senhor, por meio do nosso trabalho, mas sabemos que o Senhor é o Deus que pode abrir todas as portas, ó Pai. O Senhor é o Deus que pode, Senhor, abrir todos os caminhos, ó Pai. Fazemos sim a nossa parte, mas, Senhor, olhe com carinho para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos familiares, todos que precisam do meio de sustento, ó Pai. Que ninguém, ó Pai, no nosso meio passe necessidade. Que todos, Senhor, que façam parte da nossa família em Cristo, vivam, ó Pai, de forma digna, ó Pai. Colocamos, Senhor, na Sua mão, colocamos, Senhor, a nossa esperança sempre em Ti, porque o Senhor é o Deus que faz os milagres, o Senhor é o Deus que abre as portas, ó Pai. Que possamos, ó Pai, realmente entregar tudo a Ti, viver conforme a Sua vontade. Ouça, Senhor, a nossa oração, ouça a oração, Senhor, dos nossos irmãos. Em nome de Jesus oramos, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Vamos sempre interceder, vamos sempre orar, vamos sempre pedir para que Deus tenha misericórdia e que Ele abra as portas. Nesse caso hoje, né, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos que precisam aí do seu meio de ganhar o pão, ganhar honestamente, trabalhando dia a dia, com alegria, crescendo e se desenvolvendo. Vamos sempre, né, colocar na presença do nosso Pai, colocar na presença do nosso Deus. Ele ouve a oração. Mas também façamos a nossa parte. Você que precisa de uma porta de emprego, vá atrás, prepare o seu caminho, prepare o seu currículo, né? Não fique parado. Ore a Deus, coloque nas mãos de Deus e fala: Pai, estou fazendo a minha parte. Agora sim, me ajude, me abençoe. Amém? Os irmãos sabem, estamos meditando no livro de Provérbios. Provérbios, ele é cheio de sabedoria e cheio de palavra prática para o nosso dia a dia. Os irmãos que acompanham Conectados, já estamos aqui na nossa terceira temporada do Conectados. E eu sempre procuro trazer uma palavra prática. O Conectados, ele é um programa diário, né, de terça até sexta-feira. E diariamente, então, eu penso como que os irmãos podem viver uma vida, né, de acordo com a vontade de Deus, uma vida mais próxima do Pai. Como que os irmãos podem ter uma comunhão mais profunda. E o livro de Provérbios, ele nos traz grandes orientações para que vivamos dessa forma. É por isso agora, nessa terceira temporada, estamos meditando nesse livro que é tão belo, tão bonito e que nos ensina tantas coisas. Nós já passamos essa semana por vários temas, como não andar com más companhias, como ouvir a instrução do Pai, obedecer a Deus. Então, como temer ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor é o início de tudo, a base de tudo. Já vimos tantas coisas para edificar a nossa vida e nos dar uma vida melhor, uma vida mais feliz. E hoje nós vamos ver uma palavra que Provérbios traz, onde ele nos mostra as consequências para aquelas pessoas que ignoram a Deus. Olha que coisa terrível. As consequências para aquelas pessoas que simplesmente ouvem a palavra, mas não fazem o que Deus pede, não se recusam a obedecer a Deus. O próprio Pai nos falando as consequências
dos que ignoram a Deus. Vamos acompanhar, está lá em Provérbios 1, o texto é dos versículos 23 até o 33. E o próprio Deus falando começa assim: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Olha que maravilhoso. Mas vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Deus já começa falando: olha, irmãos, olha, meus filhos, se vocês acatarem o que eu falo, se o que eu falar não entrar por um ouvido e sair pelo outro, sabe o que vocês vão ter? Vocês vão ter sabedoria. E vocês vão conseguir entender o meu pensamento. Olha que coisa fantástica, irmãos. Aquele que ouve a palavra do Pai, aquele que medita na palavra de Deus, aquele que absorve a boa palavra, ele se torna sábio, porque o próprio Deus fala isso: darei um espírito de sabedoria. E não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria comum, não, a sabedoria do próprio Espírito de Deus. Isso é maravilhoso. E com essa sabedoria nós vamos conseguir entender os pensamentos do próprio Deus, os pensamentos do próprio Pai. O modo de pensar de Deus começa a fazer sentido para nós. Só por isso, só por essa palavra, nós já teríamos que estar assim, ávidos por ouvir cada dia mais, acatar a repreensão de Deus, acatar a palavra de Deus e viver conforme Ele espera de nós. Você quer ser sábio? Acate a palavra de Deus, coloca ela na sua vida, coloca em prática na sua vida. Você quer realmente estar numa comunhão com Deus, estar próximo de Deus? Acate a palavra do Pai, acate a repreensão. Só que Deus fala: vocês, porém, rejeitam o meu convite. Deus fala conosco, Ele expõe a sua vontade, Ele expõe a sua palavra, mas nós insistimos em ignorar a palavra de Deus. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Deus fala: estou aqui, querendo oferecer o melhor para você, mostrar um bom caminho para você, mas você não se importa com isso, você vira as costas. Quantas vezes nós agimos dessa forma? A boa palavra, aquela palavra que nos transforma, nós não gostamos de ouvir, porque ela nos incomoda. A palavra que é boa, ela mostra o nosso erro, ela mostra que devemos, sair de um caminho e ir para outro. E aí nós não tomamos essa palavra como verdade, embora ela seja a verdade. E aí nós mudamos, nós falamos: não, isso daqui não é para mim. E nós ignoramos esse convite. Nós resistimos à boa palavra. E aquele que resiste à boa palavra, o que acontece? Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu de minha parte vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível que Deus nos traz. Fala: vocês desprezam a minha palavra, vocês ignoram o meu conselho, vocês não querem aceitar a minha repreensão. Eu falo, eu exponho, eu digo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou rir. É Deus falando. Quando a desgraça cair sobre a sua vida, sobre a maldição cair sobre a sua vida, eu simplesmente vou rir, porque eu já fiz, eu já te mostrei o caminho, mas você insiste em não seguir o caminho. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Ou seja, o seu temor vai se tornar realidade. E Deus fala: eu vou zombar, eu vou dar risada. Por quê? Porque toda a verdade está exposta, irmãos. Deus nos coloca, Ele nos ensina o passo a passo
de como devemos agir para vivermos bem, com alegria, com felicidade, mas nós insistimos em ir pelo nosso entendimento, nós insistimos em ir pelo nosso caminho. Quando falamos, medita na palavra do Pai, diariamente, 30 minutinhos, medita um pouco, ore. Nós não arrumamos tempo, nós não vemos importância para isso. É o que Deus está colocando. Então, aqueles que não veem importância para isso, desprezam o conselho, desprezam a palavra, cairá em desgraça, em maldição. Por quê? Porque nós não temos capacidade de vivermos sozinhos. Nós já provamos isso. O Éden nos mostrou isso. Quando levantamos a rebelião contra Deus e falamos, não, eu vou viver da minha forma. A sociedade ela vem cada vez mais piorando. O homem ele se coloca em rebelião contra Deus e só vem desgraça em cima de desgraça. Não acontece nada bom. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Quando nós não ouvimos a repreensão, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, quando nós não seguimos a orientação do Pai, cai sobre nós desgraça, angústia, tempestade, dor. A consequência por ignorarmos a Deus é sempre ruim. Não há como termos uma vida feliz, uma vida alegre, uma boa vida aqui na terra, se nós ignoramos a palavra do Pai, se nós ignoramos a vontade do nosso Deus. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Olha que terrível. Então Deus fala assim, vocês estão passando por tribulação, vocês estão passando por grande dor, por grande tormento. Aí vocês vão orar a mim, vão pedir, Pai, me mostra, Pai, me liberta. E Deus fala, eu não vou ouvir a sua oração. Eu não vou ouvir a sua oração porque você já desprezou a minha palavra. Lá no primeiro Conectados, nós vimos que o temor do Senhor é a base de tudo. O que é temer ao Senhor? Lembram-se, irmãos? Temer ao Senhor, reconhecer que Ele é Deus, adorá-lo, obedecer aos seus mandamentos. E aqui Deus ele retoma esse tema. Ele fala, visto que vocês desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Já que isso aconteceu, vocês comerão o fruto da sua conduta. O que é isso? Vocês arcarão com a sua consequência. Muitas vezes você olha para a sua vida, você vai estar tudo dando errado. Deus não ouve a minha oração. Deus, Ele me abandonou. Por quê, Senhor? Por quê? Porque durante a vida inteira você não ouviu a orientação de Deus. Durante a vida inteira você não ouviu a palavra de Deus. Durante a vida inteira você foi rebelde. Então você está colhendo o fruto do seu mau caminho. Você está colhendo o fruto de uma conduta ruim. Você está colhendo um fruto das suas próprias decisões. E ainda você fala assim, nossa, isso é provação de Deus. Deus fala, isso não é provação. Isso é fruto da sua própria maquinação. Fruto da sua vida. Deus fala assim, você quer viver de forma independente? Você quer ignorar o meu mandamento? Você quer ignorar o conselho que eu te dou? Faça isso. Só que você vai colher os frutos de tudo isso. E colhemos, irmãos. Coração rebelde, coração desobediente, colhe o fruto. E, infelizmente, muitas vezes essa colheita é longa. Muitas vezes, demora para passar essa colheita. O nosso coração mau, ele faz com que nós façamos coisas terríveis. E tudo vem, a consequência pelos nossos atos vem. Por isso, seja ágil em ouvir a voz de Deus
em ouvir a repreensão do Pai, seja ágil em ouvir a palavra de Deus e andar conforme a vontade do Pai. Não é porque o nosso Deus é um Deus melindroso, é um Deus mesquinho. Não, é porque a vontade dele para a nossa vida é o melhor para a nossa vida. Quando Deus nos diz, vá por esse caminho, é porque esse caminho é melhor para nós. Os irmãos que têm filhos sabem disso. Muitas vezes o seu filho quer andar por um caminho que é ruim e você fala para ele, não faça isso, porque isso não vai acabar bem. Aí ele é desobediente, ele acha que você é chato. Nossa, meu pai não deixa eu fazer nada. Ele acha que você, não tem mais o que fazer da vida do que ficar pegando no pé dele. E ele insiste no erro e a consequência chega. É o que nós fazemos em relação a Deus. Deus fala assim, eu estou te indicando um bom caminho, eu estou te indicando um caminho ou o caminho porque é o melhor para você, não é porque isso é bom para mim ou porque eu quero que seja feita dessa forma sem qualquer motivo. Então, quando Deus nos orienta, irmãos, ouça a repreensão, não ignore a repreensão. Quando Deus nos indica o caminho, siga o caminho. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, sempre os caminhos do Senhor são os melhores para nós. O que acontece é que queremos andar com nossas próprias pernas, colhemos o fruto da nossa conduta, conforme diz o texto. Colhemos, o fruto das nossas próprias maquinações, dos nossos próprios pensamentos. Frutos ruins. Frutos do quê? De dor, de tribulação. E aí oramos a Deus falando, Pai, por que tanta aprovação? E Deus nos responde o seguinte, ouça o que eu te falo, ande por um bom caminho, que você não vai passar por nada disso. Olha que palavra importante, irmãos. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Irmãos, está na nossa mão aqui a escolha. Serei rebelde, ignorarei a orientação do Pai, seguirei o caminho que eu bem entender e eu vou colher dor, frustração, choro, lágrima, tribulação. Vou colher tudo isso. Ou eu vou ouvir a orientação do Pai e eu vou viver em segurança, em tranquilidade e sem temer nenhum mal. Deus, Ele nos criou, e eu sempre falo, Deus não criou marionetes. Deus coloca na nossa mão, fala, esse caminho é de vida, esse caminho é de dor, esse caminho é de morte. Qual caminho você vai trilhar? Depois, não reclama. Aguenta aí a sua decisão. Deus coloca na nossa frente. Provérbios, ele é claro. Então, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e viva feliz aqui nessa terra. Ouça a voz de Deus e viva em segurança e viva sem temer mal algum. Ouça a voz de Deus e colha bons frutos para a sua vida. Frutos de paz, frutos de amor, frutos de perseverança, frutos de gratidão. Não ignore a voz de Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra toque no seu coração e, de novo, já coloque em prática agora. No que você resiste, o caminho que você vai mal, agora coloque no seu coração e haja de uma forma que alegre o coração do Pai. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua repreensão, obrigado pela sua exortação. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ama, o Senhor sempre nos indica um bom caminho a seguir. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ajuda e pela fé sabemos que estará conosco sempre. Neste momento, ó Pai, peço que fique com os nossos irmãos, aqueles, Senhor, que irão para os seus trabalhos, para os seus estudos, para os seus afazeres. Os proteja, Pai, sua forte mão esteja sobre todos. Aqueles que já se preparam, Pai, para descansar, dê uma boa noite de sono, Pai. Perdoe as nossas falhas, não olhe para o nosso mau coração, ó Pai, mas se conosco, derramando sempre graça, amor e misericórdia. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.
Amém, irmãos? Tenham todos um bom dia ou uma boa noite de descanso. Estamos encerrando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Você que nos acompanha, não nos conhece, eu sou o pastor Luciano Sanches, da Igreja Missão Presbiteriana. Nós estamos ali no bairro de Cumbica, atrás do aeroporto. Então vá nos visitar, vá tomar um café conosco. Ficaremos bem felizes, ficaremos muito alegres com a sua presença. Então não esqueça, conectados de terça a sextas-feiras, das 6h30 da manhã às 7 ou das 21h30 às 22h. Então Deus abençoe a vida de todos os irmãos, fiquem em paz. Amém.